Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Parece que agora a gente tá numa onda de filmes de terror que usam e abusam propositalmente dos clichês do gênero, inclusive com personagens falando sobre isso durante a obra, né, usando a metalinguagem. Um clássico filme de terror é mais um exemplo disso. Ele tá na Netflix, entrou agora dia 14 de julho, e nós vamos falar sobre ele no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu vou avisar. Na Itália, a Elisa tá viajando num trailer numa espécie de BlaBlaCar com mais 4 desconhecidos. Ricardo, que é médico, o casal apaixonado Sofia e Mark, e o motorista Fabrizio, que estuda cinema e usa aparelho auditivo. Ela tá indo para casa dos pais para realizar um procedimento abortivo e numa conversa com a mãe a gente vê que ela não tá muito certa dessa decisão. Bom, durante a viagem a gente vai conhecendo um pouco mais sobre os nossos personagens, até que à noite eles sofrem um acidente por conta do corpo de um bode que tá ali jogado no meio da estrada. Azione. Ciao, sono Elisa e sto andando dai miei per le vacanze. Um clássico filme de terror é uma produção italiana de 2021 que foi dirigida e coescrita por Roberto De Feo e Paolo Stripoli. E como o próprio nome sugere, e eu já comentei no início do vídeo, ele traz várias referências a filmes clássicos de terror. E isso meio que pode ser usado como uma desculpa para não cuidar os clichês. Eu sei que tem várias críticas negativas por aí, mas eu já adianto para vocês que, num geral, eu gostei. Lógico, com ressalvas. E eu vou começar pelos pontos positivos aqui, depois eu entro nos negativos. A primeira 1 hora, vamos dizer assim, eu me prendi 100% no filme. Depois do acidente, a história fica muito intrigante. A gente não sabe o que está acontecendo, mas fica com vontade de saber. Os atores, eles seguram bem as pontas, não tem nada de nossa, que incrível essa atuação, mas mandam bem de acordo com a proposta. Eles seguram um bom ritmo e a direção é realmente muito boa. A câmera é certeira, nós temos boas transições, bons cortes e mais do que isso, a estética do filme é muito bonita. Tanto de cena quanto de cenário, o visual geral do cenário é muito legal. Os figurinos, quando eu digo figurinos, é a caracterização de certos personagens, né? A gente tem uma certa originalidade, mesmo que em cima de referências nítidas. Rola uma câmera lenta num momento que a gente não tá esperando, que é bem utilizada. O uso exagerado do vermelho, que funciona. Boas cenas gore, mesmo que não mostre muito. Cuidado aí quem tem problema com sangueira. E a trilha sonora contribui para essa atmosfera sombria. A gente tem inclusive uma versão bem macabra e italiana da música Casa, de Vinícius de Moraes. O longa tem uma pegada de folk horror, então nós temos referências ao Homem de Palha, Colheita Maldita, Midsommar. E aí, em relação a Midsommar, eu acho que ficou um pouco explícito demais. Eu não sei até que ponto foi homenagem, referência ou plágio mesmo. E aí eu acho que entra aquela desculpa, tipo assim, eu já avisei que é um clássico filme de terror, então ok ter essas cenas. E não é bem assim. Di che cosa si ciba il clown di It? Bambini. Paura. I bambini sono solo un mezzo. Pennywise mangia la loro paura. Ok, até então eu só falei de coisas boas. O problema pra mim vem a partir do plot twist. E não é porque ele é imaginável, porque ele é, tá? Você saca o negócio ali no meio do caminho, se não no início. Mas sim porque a partir dele as coisas ficam meio perdidas, parece assim, a gente já mandou bem até aqui, agora vamos fazer qualquer coisa, perde o brilho do filme, na minha opinião. Por exemplo, tem algumas coisas que me intrigaram durante a 1 hora e eu fiquei esperando uma resposta pra aquilo, e aí com o plot twist eu já entendi que não teria aquela resposta, porque meio que foi tudo por água abaixo. Então o ritmo ele se perde, assim como a história. Além disso, tem uma mudança drástica na atitude de um dos personagens que me incomodou um pouco. Eu acho que faz sentido, mas também não. Então assim, resumindo, eu entendo a proposta que é / uma crítica, não acho ela ruim,
porém acho que foi mal executado, o que é uma pena, porque quando a gente termina um filme que não termina bem, essa é a sensação que fica, a que fica por último. E de verdade, aquela primeira parte merecia um desfecho mais digno. Daí muitas críticas em relação às cenas pós-créditos, e eu sinceramente nem tenho assim uma opinião muito concreta sobre. Eu só acho que o final foi daquele jeito e eles colocaram aquela cena pra dar ali uma originalidade um pouco maior. Enfim, acho que pensando na proposta faz sentido. Bom, eu não consigo falar muito mais por conta dos spoilers, agora quando a gente entrar na parte deles, eu vou poder dar mais opinião, né, sobre cenas, sobre a história em si, mas como eu falei, no geral, o saldo pra mim é positivo, porque eu não vou deixar aquela primeira parte que eu gostei bastante ser apagada. Um clássico filme de terror tá disponível na Netflix. It's a good movie. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, rola o acidente, eles batem numa árvore, todo mundo apaga. Quando eles acordam, o Mark tá com a perna quebrada e ao olhar pela janela, eles se dão conta que eles estão muito longe da estrada, não dá nem pra ver ela. E assim, ele só desviou o trailer do bode e bateu numa árvore logo em seguida, não tinha como eles estarem tão longe, porque o trailer não rodou, não virou, não era uma colina nem nada. E agora eles estão no meio de uma clareira e tem uma casa do lado do trailer muito da estranha. Ah, eu não comentei. A primeira cena do filme é de uma guria deitada numa mesa que tá sendo ali nitidamente torturada e tem uma pessoa que tá observando por um buraquinho na parede. Então quando a gente vê essa casa, a gente imagina, opa, é o lugar lá do início, lógico. O Fabrício e o Ricardo começam a caminhar ali pela floresta e encontram um lugar que parece assim um ritual. Tem vários totens feitos com galhos, ossos e 3 bonecos meio que feitos de palha com uma capa vermelha, né, um tecido vermelho, e embaixo tá escrito os 3 cavaleiros de honra. O Fabrício fica nervoso, parece entender mais ou menos o que é aquilo e diz: a gente precisa ir embora. Ao mesmo tempo, a Elisa sai do trailer e entra naquela casa. Eu acho muito engraçado, né? Uma casa moda estranha, eles resolvem entrar. Mas ok, é um clássico filme de terror, né? Lá tem vários retratos em preto e branco de pessoas com uma espécie de máscara de animais, não dá pra ver se é animal mesmo ou feito com alguma coisa. E umas pinturas na parede de umas criaturas, e o Fabrício começa a contar o que é aquela história. Ele fala que o primeiro não tem olhos, mas vai te achar até no escuro, que o segundo não tem orelhas, mas vai escutar bem o seu medo, e o terceiro não tem boca para falar, mas se ouvir não dê um pio. Ele explica que essa é a lenda de Osso, Mastroço e Carcanhoço, 3 irmãos de outro mundo que vêm até aqui o nosso, prometendo salvar as pessoas da miséria em troca de sacrifícios. Sendo assim, essas pessoas famintas dão seus olhos, orelhas e língua e se tornam o seu rebanho. E assim é tudo bem contado, como eu falei, a estética do filme é muito bonita, então essas pinturas na parede são muito legais. A gente quer saber se aquelas entidades realmente existem e se sim a gente quer ver elas, ou se são só fazendeiros lunáticos. Bom, já tá de noite, eles não conseguem tirar o trailer dali porque não tá funcionando, e aí eles escutam uma espécie de grito vindo de dentro da casa. A Sofia e a Elisa vão ver o que é. O Ricardo fica dentro do trailer com o Mark, que tá com a perna quebrada, mas nisso vem o Fabrício, que tinha ido fazer xixi no meio da floresta, correndo, dizendo que viu os fazendeiros, e eles acabam indo pra dentro da casa também, deixando o Mark dentro do trailer. Eles vão pra dentro do sótão e lá tem uma espécie de ninho de palha com uma menininha dentro, sem a língua. O que tava faltando para um bom filme de terror, que é assim um elemento que faz a gente arrepiar, uma sirene. E é isso que começa a tocar lá na rua. Junto com ela, luzes vermelhas tomando conta da cena. De lá eles veem pela janela o Mark sendo arrastado para dentro da casa por, sei lá, os fazendeiros, umas entidades, a gente não sabe muito bem. Eles botam ele na mesa, quebram os 2 pés com pauladas e colocam um mecanismo na cabeça que vai furar os seus olhinhos. E aí a gente tem a representação desses 3 cavaleiros e nós não sabemos se são de fato uma entidade sobrenatural ou pessoas ali figurinadas. Amanhece, a Elisa diz: vou levar essa guria junto comigo, coitada, e eles começam a andar pela floresta e chegam num cemitério de carros. Lá a guriazinha carregava uma agenda e estava escrito Chiara, então esse é o nome dela. E quando a Elisa pergunta se ela sabe como sair da floresta, ela diz que aquilo não é uma floresta. Sai come si esce da questa foresta? Que vuol dire che non è una foresta? E aí eu fiquei super intrigada, porque assim, eles bateram o carro na árvore e do nada amanheceram no meio de uma clareira. E eu pensei,
Como? A guria me disse que aquilo não é uma floresta e eu pensei, a vibe é meio Lost, é bem sobrenatural. Somado a isso, a sirene começa a tocar, eles voltam a andar e caem de novo lá naquela clareira com a casa e o trailer já não tá mais lá. Aí eu pensei de novo, é Lost, tem que ser Lost. Vamos seguir. Eles vão pra dentro da casa porque ainda parece ser um pouco mais fácil de se proteger. Não chega ninguém, eles ficam ali. Tinha mais uma cerveja de dentro do trailer, tava ali jogada no chão, eles bebem e adormecem. A sirene toca de novo, tá só o Fabrício e a Elisa dentro da casa, eles olham pela janela e tá rolando o ritual. Tá a Sofia e o Ricardo, né, que foram os que sobraram, presos, um perde os olhos, o outro as orelhas e a guriazinha ali dentro do ninho que já tinha perdido a língua. O Fabrício, numa atitude bem estranha, abraça a Elisa e aí ela escuta, vindo do aparelho auditivo dela, um ponto de alguém falando, bota a garota embaixo do cervo. Ela tira aquilo dele, ele surta, vai pra frente do cervo que tinha ali na parede e fala, pode levar. Do cervo parece ter uma câmera. Uma galera entra, pega ela e agora já é de dia e ela tá pregada numa cadeira na ponta de uma mesa bem comprida. Nessa mesa estão os fazendeiros, já sem as suas máscaras, ela tá no meio, assim, da clareira. E na ponta oposta tá uma senhora que a gente tinha visto no jornal que é a prefeita da cidade. E a gente entende que ela tava por trás de tudo, provavelmente o Fabrício também, acho que era neto dela. Na verdade, eles são da máfia, durante o filme tem essa brincadeira do Fabrício, né, dizendo que ele não era da máfia, mas meio que num deboche. A Elisa, que tá ali pregada, começa a chorar e todos os fazendeiros começam a emitir sons imitando ela. E aí vocês já viram isso, essa mesa, pessoas caracterizadas, imitando o som de outra que tá chorando, sim, Midsommar, é igualzinho. Bom, ela é levada para uma sala com várias TVs que mostram diferentes locais por onde eles passaram, o trailer, a casa, a clareira. E aí aparece o Fabrício ali pra conversar com ela e ele tá bem caricato. A moral da história é que ele tava fazendo um filme de terror, lembra que ele estudava cinema, né? E ele fala que se fosse nos Estados Unidos, eles já tinham encomendado uma continuação pra ele. E ele critica muito o cinema de terror italiano. Eu acho uma injustiça com os diálogos que foram, né, ali o precursor dos slasher, vamos dizer assim. Ele fala, inclusive, que os 3 cavaleiros de honra são, na verdade, os novos Fred, Jason e Leatherface. Ele tá bem surtado e aí a Elisa começa a dar risada da cara dele, ele fica pé da vida e desliga a TV. Ela então tira as mãozinhas do prego numa cena bem dolorida, ela já tá toda errada, coitada. Vai na rua e vê daí os trailers, câmeras, os figurinos, tudo aquilo que ela tinha visto antes ali numa produção de cinema mesmo. E mais, quando ela chega perto de um outro trailer, ela vê o Fabrício esbravejando, falando com quem? Com a Chiara, que tá ali belíssima, fazendo parte de tudo aquilo. Acho que ela é irmã do Fabrício. Aí o que ela faz? Ela veste um figurino, bota uma câmera pra filmar, pega uma arma, atira na boca do estômago da guria, e eu fiquei bem surpresa, porque geralmente criança, eles dão um jeito assim de só levar pro conselho tutelar mesmo, e atira na boca, não do estômago, mas do rosto mesmo do Fabrício. E foi isso que eu achei meio exagerado, porque essa personagem, durante o filme todo, é assim, sem sal nenhum, entendeu? E aí ela simplesmente vira o Rambo. Me lembrou um pouco Doce Vingança, porém numa outra proposta, né? Enfim, ela sai andar transtornada pelo meio da floresta, e aí um gurizinho, que tá acho que de sunga ou calção e boias de braço, vê ela, tipo, no meio da floresta. Aí ele sai correndo, porque ela tá ensanguentada, armada, passa por uma grade, ela passa também, e aí é filmado, então a gente vê que aquilo ali onde eles estavam era uma área militar que não poderia ser ultrapassada, e chegam numa praia que tinha ali do lado, todo mundo começa a filmar ela vai pra dentro d'água, e aí tem uma cena ali dela abraçando a própria barriga, porque lembrando, ela estava grávida. A cena pós, durante créditos, é como se a gente estivesse vendo aquele filme no streaming Bloodfix. Daí aparece o chat ali da galera dando a sua opinião sobre o filme, e um cara colocando o filme pra rodar ali como se fosse mesmo uma plataforma, e daí acaba de fato. Ma tu meriti di morire sul fogone. Então assim, eu que tava esperando uma reviravolta mais sobrenatural, né? De repente aquilo era uma alucinação, talvez, não sei. Porque eles apagam e o trailer é levado pro meio dessa clareira, não sei como ele é levado. Mas eles apagam daquele jeito porque o Fabrício colocou droga na bebida deles. E aí quando deu o plot twist, eu entendi que eu não teria aquela explicação, porque a explicação é, nada daquilo é de verdade. Mas enfim, tem uma outra coisinha também. Os personagens, o osso, Mastrosso e Carcanhoso, tem uma estética bem daqueles monstros
monstros da vila, feitos meio que de palha, com a capa vermelha. E aí, o que vocês acharam desse clássico filme de terror? Deixa aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morena dos anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.